Cambridge, sou pesquisador científico do Einstein, fui formado em biologia e fiz minha pós-graduação em imunologia. Então, quando eu era criança, eu sempre fui muito curioso e sempre tive ideias muito mirabolantes envolvendo, de alguma forma, a ciência. Meu primeiro grande projeto era curar a gripe. Eu achava que ninguém pesquisava a gripe, que todo mundo pesquisava outra coisa, e me incomodava muito aquela doença porque me enchia de eu ficar muito doente, e também eu via que muitas pessoas ficavam doentes, então eu achava que era uma doença que precisava ser atacada em breve e precisava de gente trabalhando nela. Depois eu descobri que muitos e muitos grupos ao longo do mundo investem bilhões de dólares para tentar solucionar esse problema. E aí mudou meu interesse para tentar tropicalizar as tulipas. Naquela época a gente comprava a tulipa e tinha que deixar na geladeira. Quando a visita vinha, a gente colocava rapidinho em cima da mesa para ficar bonito, visita ia embora, a gente corria pôr a tulipa na geladeira. Então era essa a minha ideia quando eu entrei na biologia. E logo depois eu fiquei sabendo que esse melhoramento genético já tinha sido feito e agora as tulipas podiam ser vendidas naturalmente no Brasil. E aí eu fui me envolvendo em projetos científicos durante a faculdade até chegar aonde eu estou hoje, trabalhando com terapia gênica, morte celular e imunologia. Verdade, gosto muito de ser cientista, gosto muito de trabalhar com ciência, mas eu queria fazer só um parênteses para dizer que ciência é um trabalho, uma profissão como qualquer outra. Então envolve coisas legais, coisas chatas, rotinas, horário de trabalho, perrengue, como qualquer outra profissão. E de novo, eu sou prova viva disso, que a gente não precisa ser gênio para ser cientista. Pessoas normais, como eu, como você, podem ser cientistas desde que se dediquem muito à profissão. E o meu grande encantamento com essa área é poder matar minha curiosidade que vem lá de criança. Eu tenho uma pergunta que eu quero resolver e eu uso esse método científico, que é o melhor método que existe para a gente investigar o mundo, para tentar responder essas perguntas que me tiram o sono. Receita pronta nunca existe, mas tem coisas que sem elas não dá para ser um bom cientista. Então, primeira coisa, gostar de ler, entender as coisas a fundo. Na verdade, um cientista nada mais é do que um nerd apaixonado pelo mundo físico, mundo biológico, mundo químico, mundo de dados. Então você tem que ter interesse profundo naquele assunto para tentar descobrir coisas que ainda não foram descobertas por outras pessoas. Capacidade de trabalhar em equipe. O cientista hoje não trabalha mais dentro do seu laboratório, mexendo com tubinhos de vidro e gritando eureka quando tem uma grande descoberta. Nós trabalhamos em grandes equipes, e para isso você precisa ter uma relação interpessoal muito boa. Saber falar inglês, a língua da ciência é o inglês. E se apaixonar de fato por descobrir coisas novas, de saber, gostar, de criar hipóteses e testar de verdade. Não se contentar com respostas prontas, com achismos, com informações vindas de autoridade só porque acham que podem falar por você. Então é isso, é você querer descobrir alguma coisa nova e utilizar esse método científico para investigar, levantar hipóteses, testar na prática suas hipóteses. Bom, não tenho muito tempo livre, mas no meu tempo livre o que eu mais gosto de fazer é ficar em casa com minha família. Gosto muito de cinema, gosto muito de passear, de viajar, conhecer lugares do mundo, e é uma coisa que tem muito na nossa profissão, A gente tem parcerias internacionais com grupos do mundo inteiro, então a gente tem a oportunidade de conhecer o mundo. Já fui para a Europa, para o Japão, para os Estados Unidos, em vários locais, então a gente consegue ter isso como hobby, de viajar o mundo, conhecer pessoas diferentes, conhecer culturas diferentes. Mas o que eu gosto mesmo é ficar em casa e brincar com os meus filhos, estar presente na vida e no crescimento deles. Ciência é uma profissão maravilhosa, te dá a oportunidade ímpar de conhecer gente muito legal, muito inteligente, que gosta do que faz, de viajar o mundo. Então, se você se interessa por ciência, vá fundo, mas é uma profissão que tem que ter muita entrega, muita disposição a trabalhar muitas horas, além do comum. Então, você tem que ser, de fato, uma pessoa dedicada ao que faz, que gosta do que faz. Então, se você tem esta paixão, é automotivado, não tem medo de trabalhar e gosta de resolver questões do mundo, vem com a gente. Então, eu comecei minha trajetória profissional
na USP, fazendo biologia. Durante a faculdade, eu me interessei, sem querer, por uma pesquisa em genética de abelhas, onde aprendi bastante de genética, biologia molecular. Me envolvi durante a faculdade em criar e organizar a Semana Temática da Biologia, que é um congresso de estudantes. E aqui está uma vírgula para falar, você que está na faculdade, aproveite as oportunidades que a sua universidade te dá. Se enfie em empresa júnior, em organização de evento, isso te dá uma formação muito além da sala de aula. Então, neste envolvimento, eu conheci um palestrante que eu apaixonei pela linha de pesquisa dele, que era em morte celular. E aí, conversando com ele, durante a faculdade, prometi que quando eu terminasse meus estudos eu ia procurá-lo. E aí, depois de 1 ano e meio, eu fui lá, bati na porta do laboratório dele e acabei fazendo mestrado, doutorado com ele em imunologia e morte celular. Isso me abriu as portas para ir para os Estados Unidos, fazer um pós-doc com um dos grandes gênios da área, o Dr. Douglas Green, no St. Jude Children's Research Hospital em Memphis, no Tennessee. E foi lá que eu fiz 5 anos de pós-doc, onde eu pude aprofundar e ajudar a descobrir e desvendar os mecanismos de um tipo de morte celular que a gente ainda não conhecia, chamado necroptose. Voltei ao Brasil com um convite de assumir uma vaga de pesquisador no Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, e é onde eu desenvolvo tanto esta linha de pesquisa em morte celular e imunologia, quanto agora ajudo a coordenar os projetos em terapia gênica e também os cursos de pós-graduação em terapia gênica e terapia celular. E também ajudo a coordenar, junto com a Andrea e a Karina Griese, o projeto Geneal, que leva conhecimentos da área de biologia celular, de doenças raras e epidemólise bolhosa para a sociedade leiga.